Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e fazer uma análise da vitória do Flamengo ontem sobre o Grêmio no Maracanã por 2-1, vitória que permitiu o Flamengo voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Antes da gente começar a fazer análise e trazer as notícias e as informações do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo voltou às disputas do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, quinta-feira, no Maracanã, diante do Grêmio, quando venceu o time gaúcho por 2-1 em partida com a cara do Flamengo, devido ao contexto e também às circunstâncias do time no momento por conta de muitas ausências por convocações para a Copa América e também de lesões dentro do próprio elenco. Flamengo 2-1 no Grêmio, Flamengo 2, Grêmio 1, jogaram para um público pagante de 48.164 torcedores, com um público total presente de 51.785, que proporcionaram uma renda de quase 3 milhões de reais. 2.744.938 reais foi a renda da partida. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Grêmio. A partida começou com a grande expectativa de qual Flamengo entraria em campo diante do Grêmio, já que nós estávamos sem 5 titulares servindo as seleções de seus países na Copa América e com 2 jogadores importantes lesionados, Alan e Ayrton Lucas, portanto, com 7 baixas com 7 baixas dentro de um elenco. Nos apegávamos com os desfalques na mística da camisa e também na raça do time em campo como principal forma de superar todas essas adversidades. E foi bem por aí que a coisa funcionou. Começamos a partida com o time tentando se encontrar, tentando se achar, se adaptar a tantas mexidas, às improvisações. Tínhamos 4 zagueiros em campo, não é fácil. Grêmio tinha um domínio aparente que ficou preocupante quando perdemos em 10 minutos o Cebolinha e também depois o Igor Jesus. Então a coisa parecia que não ia caminhar em águas tranquilas, né? Mas eis que surge um velho componente do time do Flamengo, que é a raça e a vontade de jogar perante a sua torcida. Entraram nos lugares de Cebolinha e Igor Jesus, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Ambos entraram muito bem, principalmente Luiz Araújo, que além de fazer já tudo que faz bem taticamente falando, foi perfeito naquilo que não vinha conseguindo realizar, que eram as finalizações. 2-0 para o Flamengo, 2 gols de Luiz Araújo, numa partida sensacional, um show de modelo tático, um show de desempenho tático, melhor dizendo. Luiz Araújo ia e voltava, ajudava na marcação, empurrava o time para o ataque com saídas rápidas, com objetividade, e foram com essa objetividade que ele fez 2 gols no time do Grêmio, por sinal, 2 golaços. Questionar aqui, meus amigos, dessa exibição, no finalzinho do jogo, o Grêmio marcou um gol ali, já nos apagar das luzes, né? Só para me errar o placar, que eu tinha dado o placar de 2-0, estava acertando, e aí o Grêmio jogou água no meu chope. Questionar aqui, meus amigos, a exibição do árbitro Luiz Flávio Oliveira. A gente não gosta muito de reclamar de arbitragem, não, mas nitidamente apitando ontem contra o Flamengo. Totalmente tendencioso contra o Flamengo, contra tudo e contra todos. Somos líderes novamente.
Então, meus amigos, só para não esquecer, segue o líder aí. Até domingo nós vamos ser a liderança do campeonato. Vamos agora a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense em partida muito difícil, em partida que vale também a liderança. O Atlético venceu o Criciúma por 3-1, está bem colocado ali na tabela de classificação. O Flamengo é líder com 17 pontos, mesmo 17 pontos do Bahia. Porém, o Flamengo vence a classificação, está em primeiro na classificação por conta do saldo de gols. Para quem diz e para quem chama o Tite de retranqueiro, o Flamengo voltou a ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então, quem quiser que rotule aí o treinador do jeito que achar que deve. Vamos virar a página agora, pessoal. Pensar no Atlético Paranaense, cheio de desfalques pela Copa América e também agora cheio de lesionados. Vamos ver quem é, se Ayrton Lucas consegue já jogar. É uma temeridade porque vai voltar a jogar num gramado sintético, uma lesão que é muscular. Eu acho que dificilmente Ayrton Lucas volta ao time do Flamengo no gramado lá sintético do Atlético Paranaense. Sobre Cebolinha e Igor Jesus, o Flamengo se pronunciou ontem à noite mesmo, né? O Flamengo emitiu uma nota que disse: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha sentiu dores no músculo anterior da coxa direita. Já Igor Jesus sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ambos iniciaram tratamento no vestiário. Essa é a informação oficial do Flamengo. Bom, o Flamengo vai se reapresentar hoje, né? Não tem muito tempo. O Flamengo vai se reapresentar hoje, né, na parte da tarde, e deve fazer aí um treinamento regenerativo para quem jogou na academia. E aí o único treino que o Flamengo deverá realmente fazer para a partida contra o Atlético é amanhã, no sábado. Até porque no sábado de tarde o Flamengo já embarca para Curitiba, onde no domingo, 16 horas, que deve ser o jogo de transmissão da Globo, enfrenta o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O Flamengo homenageou ontem à noite no Maracanã, antes do início da partida contra o Grêmio, o jovem Vitor Hugo, né, que alcançou a marca de 100 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Então, parabéns ao jovem Vitor Hugo, que já tão novo, já marca aí 100 participações com o manto sagrado. O Flamengo informou ontem de forma oficial nos seus perfis nas redes sociais que Felipe Luiz, como novo treinador do Sub-20 do Flamengo. Veja o teor da publicação. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Felipe Luiz comandará o elenco Sub-20 do Flamengo. Antes, o treinador fará o último jogo pelo Sub-17 na final da Copa Rio, segunda-feira, dia 17, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Membros do FILPRO, Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, entraram quinta-feira com uma ação judicial contra a FIFA, devido à criação do Mundial de Clubes de 2025. O grupo entende que a entidade agiu unilateralmente no calendário internacional de jogos e as decisões tomadas violam os direitos dos atletas. Ih, rapaz, ainda vai estar muita pano para manga essa questão da FIFA aí com o Sindicato dos Atletas, com jogador de futebol profissional internacional. Na noite de ontem, quinta-feira, foram realizadas 6 partidas pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Veja os resultados: Cruzeiro 2, Cuiabá 1, Internacional 0, São Paulo 0, Flamengo 2, Grêmio 1, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1, Bahia 1, Fortaleza 0 e Palmeiras 2, Vasco da Gama 0. Marquinhos, os resultados de ontem interferiram na posição da tabela do Flamengo? De jeito nenhum. Por quê? Porque o Flamengo fez o dever de casa. Porque o Flamengo venceu. E se o Flamengo começou a rodada na liderança da competição, uma vitória manteria o Flamengo na liderança da competição, e foi o que aconteceu. O Flamengo voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro na sua 8ª rodada. Agora, esclarecer aqui sobre as transmissões das 8ª de final da Libertadores 2024. Vejo muita gente falando que a Globo, falando que como os jogos do Flamengo são na quinta-feira, por isso que eles não passarão na Globo e sim na ESPN. Ora, meus amigos, porém não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. É o contrário. A tabela ela só é feita a partir da definição das transmissões.
Quando as transmissões são definidas, é aí que se marca a tabela. Se o Palmeiras, se a Globo escolher os jogos do Palmeiras e Botafogo para transmitir, os jogos serão na quarta-feira, que é o dia de transmissão da Globo. Se a ESPN escolher os jogos do Flamengo, esses jogos serão às quintas-feiras, porque é o dia que a ESPN transmite os jogos da Libertadores. Simples assim. Então, o que determina a data das partidas é o direito de transmissão e não o contrário, como muita gente pensa, né? Só para esclarecer. O Flamengo Basquete, meus amigos, o orgulho da nação, voltou ontem à noite à quadra do Maracanãzinho, onde enfrentou o Franca na quarta partida da melhor de 5 das finais do NBB 2023-2024 e decepcionou geral a nação rubro-negra, como talvez a sua pior exibição dos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, o Flamengo veio a marcar a sua primeira cesta de 3 pontos apenas no quarto da partida, por aí mostra. E quando a gente vê o placar da partida, o Flamengo fazia apenas 59 pontos. Não, pessoal, ontem não era o dia do basquete do Flamengo. Então, Franca, tricampeã do NBB, merecidamente, com todos os méritos e por justiça, foi o melhor time e conquistou o título dentro do Maracanãzinho aqui, nos tirando essa conquista. E mais uma história, continuando a falar no basquete, mais uma história de sucesso, de idolatria no Flamengo, se inicia e se encerra ao mesmo tempo. Olivinha encerrou sua passagem pelo basquete, sua tradicional história dentro do basquete brasileiro, dentro do basquete do Flamengo, em especial dentro do Flamengo, que atende sobre a alcunha de Deus da raça do basquete. Parabéns, Olivinha, pela carreira, pela história de vida, pela idolatria que tem da torcida do Flamengo. Enfim, que você agora vá descansar, que você agora vá fazer outras coisas com a sua família, enfim. Mas a nação sempre o terá aqui, que o terá aqui de braços abertos na hora que você quiser voltar. Seja para qual função você escolha vir para o Flamengo. Então, parabéns, Olivinha, por esse grande atleta profissional do basquete que você sempre foi. Bom, mais um capítulo do estádio próprio do Flamengo. Segunda-feira foi marcada uma reunião entre o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para traçar o planejamento de agora como vão proceder em relação à questão do terreno. Na verdade, essa reunião é para alinhar as posições diante do silêncio até agora da Caixa Econômica Federal sobre o preço do terreno. Não pode deixar a coisa esfriar. Tem que ir para cima, tem que pressionar, cobrar posição e definir a situação. Não tem jeito, tem que ir para cima, tem que buscar a solução. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, condenou o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, por 20 dias em virtude das críticas feitas pelo executivo à arbitragem na partida no empate entre Flamengo e Bragantino. Como a punição passa a contar apenas a partir do dia seguinte, ontem Bruno Spindel pôde trabalhar normalmente no Flamengo. A partir de hoje é que ele está suspenso das suas atividades como diretor executivo. Ontem, por sinal, né, Bruno Spindel participou novamente da vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2-1. Para encerrar, o jogador Nicolas de la Cruz, ausente do Campeonato Brasileiro nesse momento por conta da sua convocação pela Seleção Uruguai para as disputas da Copa América, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de maio. Né? Ele vai ser eleito no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, todos os meses, porque é um craque na acepção da palavra e todo craque sempre vai ser condecorado, sempre vai ser laureado como os melhores em campo. Não tem como fugir disso. De la Cruz foi uma bola cheia da diretoria do Flamengo. Meus amigos, as notícias são essas. Feliz demais pela vitória do Mengão. Vai ter que ser assim na raça todo o tempo. Não tem jeito. Né? Nós estamos muito desfalcados. O campeonato é desigual porque desequilíbrio o campeonato quando você não para na data FIFA. E mais um reflexo do futebol brasileiro, mais um reflexo do que é a cara da CBF hoje em dia. Então, a gente vai ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.